Eduardo Nomoto, teve algum momento em que você percebeu que o narcisista te estudava mais do que te conhecia? Como foi despertar dessa hipnose emocional? É interessante que quando se passa por um relacionamento tóxico com características de narcisismo, naquele momento a gente não percebe tanto as situações. Eu percebia que havia muito uma questão de um egoísmo, de um egocentrismo, de que a pessoa pensava muito somente em si própria, era muito no eu, o eu sofro, eu faço isso, eu faço aquilo, é o eu, e era muito focada no seu eu, né? Isso pensava muito assim, no geral, pensava-se nela apenas, né? Ela falava assim, não, mas o que você pensa da sua futura família? Mas era ela, né? Quando falava família, ela, sobre ela. Não era sobre a família em si, era sobre ela, né? Como se fosse o pedestal estava nela, né? Então, naquele momento, não dá para perceber tanto. E é interessante que o narcisista dava mais do que me conhecia. Sim, é impressionante como ela sabia de detalhes, todos os detalhes, na verdade, da minha vida. E queria saber mais e mais ainda. E é interessante que quanto mais ela tinha conhecimento, ela usava esse conhecimento para o quê? Para cada vez mais atacar, cada vez mais criar situações em que havia um controle e manipulação naquela situação, naquele relacionamento, né? Ela sabia detalhes muito profundos. Ela queria saber mais e mais e mais e mais e mais e mais coisas da minha vida. E é interessante que mesmo após um término, por exemplo, que havia muitos términos e reconciliações, términos, reconciliações, términos, reconciliações. É interessante que ela, mesmo com os términos, ela queria saber mais e mais detalhes da minha vida, não só a minha vida, mas da minha vida com as pessoas com que eu também convivo em família, da minha própria família, do meu próprio lar. Então, ela queria saber mais e mais detalhes, sabe? Então, realmente é impressionante. E como foi assim, eu poder despertar? Foi durante, dá para perceber sutilmente, dá pra perceber, poxa, ela quer saber demais mesmo, quer saber demais, né? Só que é algo que se sabe de um detalhe e começa a literalmente a atacar. Esses detalhes não servem para compartilhar apenas, mas sim para usar manipulações, para usar controle, para usar argumentos para gerar um mal-estar, inclusive, né? E aquela questão assim de que é mais importante, ela é mais importante, né? Então, se ela soubesse de algo, alguma coisa, um detalhe assim que eu estava fazendo para com a minha própria filha, por exemplo, ela usava esse argumento para dizer que eu não estava fazendo algo certo, ou alguma coisa correta. Por mais que estivesse beneficiando a minha própria filha, ela contrabalanceava, ela contra-atacava ou atacava, dizendo que aquilo que eu fazia por a minha própria filha não seria o correto, deveria ser revisto financeiramente, que seja. Se eu estivesse beneficiando a minha filha financeiramente falando, ela ela atacava, dizendo que eu estava fazendo demais, por assim dizer. Era algo... Por que eu estava fazendo tudo isso? Sabe? Então, realmente, colocava realmente situações me colocando contra a minha própria filha praticamente, né? Como se eu estivesse beneficiando demais a minha própria filha. Então, realmente, era bem desgastante esse tipo de situação, né? Então, não era uma questão de apoio, de consolar, de ensinar, não. Era para realmente colocar conflitos no relacionamento com as pessoas, inclusive. Triangulava as pessoas, colocava terceiras pessoas, eu contra as terceiras pessoas, por exemplo, as pessoas que a gente mais tem relacionamento e convívio. É impressionante, tá? Então, realmente isso, num próprio relacionamento já percebia isso, percebe-se isso, mas era algo que era muito manipulado, era muito manipulado,
né? Era um cuidado manipulado para saber algo, alguma coisa da nossa vida, para poder utilizar essa informação para realmente criar um conflito dentro do relacionamento ou com as pessoas que a gente ama, inclusive. Tá? Se você conhece alguém que está passando ou passou por isso, compartilhe esse vídeo para que ela possa ser cada vez mais despertada de como é a dinâmica de relacionamentos narcisistas, principalmente. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.